Hoje eu vou falar os estudos mais importantes já publicados sobre exercício físico e câncer. Esse estudo chama Challenge, foi publicado no New England e investigou uma pergunta muito importante. Será que um programa estruturado de exercício físico feito depois da quimioterapia ele pode reduzir o risco de recidiva em paciente com câncer de colo? A resposta foi sim. Mas antes de sair dizendo que o exercício cura o câncer, a gente precisa entender exatamente como foi feito esse estudo. O estudo incluiu 889 pacientes com câncer de colo, principalmente estágio 3, e também em alguns casos estágio 2 de alto risco. E esses pacientes já tinham passado por cirurgia e terminado a quimioterapia adjuvante, ou seja, eles estavam naquele momento muito comum da oncologia. O tratamento principal terminou, mas existe o medo da doença voltar. E os participantes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo recebeu apenas material educativo sobre atividade física e nutrição. E o segundo grupo recebeu esse mesmo material, mas além disso participou de um programa estruturado de exercício físico por 3 anos, tá? Com acompanhamento de profissionais certificados. Esse ponto é muito importante, não foi simplesmente vá caminhar, faça qualquer exercício. Um programa com suporte, com acompanhamento, com meta, mudança de comportamento e progressão a longo prazo. Nos primeiros 6 meses, os pacientes tinham encontros presenciais a cada 2 semanas, com sessões de apoio comportamental e sessões supervisionadas de exercício. Depois desse acompanhamento, continuava de forma presencial e remota. O objetivo principal era aumentar o exercício físico aeróbio em pelo menos 10 metros por semana. Vamos traduzir para a vida real. Isso equivale basicamente a 45 a 60 minutos de caminhada rápida, de 3 a 4 vezes por semana, ou algo como 25 a 30 minutos de corrida leve, 3 a 4 vezes por semana, ou uma combinação destes. Ou seja, não estamos falando de atleta, maratona ou treino extremo. Estamos falando de um exercício físico possível, progressivo, estruturado e acompanhado. E agora a gente vai ao resultado. Depois do acompanhamento médio de 8 anos, o grupo que fez exercício teve uma melhora significativa em sobrevida livre de doença. Sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 80% no grupo de exercício, contra 74% no grupo que recebeu apenas educação em saúde. Isso representa uma diferença absoluta de 6 pontos percentuais. Em termos relativos, o exercício reduziu em 28% o risco de recorrência da doença, de novo câncer primário ou morte. Reduziu em 28% o risco de recorrência. E quando os pesquisadores olharam para a sobrevida global, o resultado também chamou muita atenção. Sobrevida em 8 anos foi de 90% no grupo exercício, contra 83% no grupo educação. Então isso representa aí uma média absoluta de 7 pontos percentuais. Em termos relativos, uma redução de 37% no risco de morte. Esse dado é muito forte, principalmente porque estamos falando de uma intervenção não farmacológica muito mais barata do que qualquer parte medicamentosa do tratamento, com benefícios adicionais à funcionalidade, condicionamento físico, qualidade de vida e autonomia. E outro resultado muito importante, o grupo de exercício também melhorou mais o condicionamento cardiorrespiratório. Então a distância no teste de caminhada de 6 minutos e a função física foi relatada pelos próprios pacientes. E isso faz muito sentido, porque no câncer muitas vezes essa discussão fica restrita ao tumor, ao exame, à quimio, à cirurgia. Aqui a gente está falando de outros benefícios também relacionados à qualidade de vida e função física. Então, com o programa de exercício melhora a sobrevida e também melhora a função física, ele não está apenas adicionando anos de vida. Ele está adicionando vida aos anos. Isso é muito importante. Então, agora, precisamos falar dos cuidados. Esse estudo não significa que qualquer pessoa, em qualquer momento do tratamento, deva começar qualquer exercício de qualquer jeito. Os pacientes do estudo de bom estado funcional, então ECOG 0 ou 1, eles tinham terminado a quimioterapia há cerca de 2 a 6 meses e foram acompanhados dentro de um programa estruturado. E além disso, houve mais eventos músculo-esqueléticos no grupo exercício, cerca de 18%, contra 11% no grupo de educação. E a maioria não foi grave, mas isso reforça a mensagem que o exercício é seguro e benéfico quando bem prescrito, mas não é isento de risco. Então, dor, lesão, fadiga excessiva, limitações, elas precisam ser consideradas. Então, por isso,
Para pacientes, a mensagem não é saia treinando forte amanhã de qualquer jeito. A mensagem é converse com a sua equipe, procure uma orientação qualificada e comece de forma progressiva. Para médicos e profissionais de saúde, a mensagem talvez seja ainda mais importante. Não basta entregar um folheto dizendo que exercício faz bem, e o próprio estudo mostra que conhecimento sozinho não muda comportamento de forma suficiente. O que fez diferença no programa estruturado foi o acompanhamento, o suporte comportamental de profissionais. Então essa conversa mudou. A gente não fala mais, faz qualquer coisa. A gente precisa encaminhar isso num programa estruturado. Então, durante muito tempo, o exercício foi visto como algo complementar, mas em 2025 a gente bateu o martelo. A gente precisa implementar o exercício físico dentro do tratamento de forma muito séria. Porque agora nós temos um estudo clínico randomizado de fase 3, mostrando benefícios e desfechos extremamente importantes. Então, isso não coloca o exercício no lugar da cirurgia, da quimioterapia e de nenhum outro tratamento. Apenas a gente adiciona isso todo em escopo de cuidado. Na prática, avalia o paciente, entende o tipo, o tratamento, os efeitos colaterais, o nível de condicionamento, as limitações, fadiga, neuropatia, e aí define os objetivos. Depois constrói esse programa de forma prática e acessível. E vale lembrar que vale a pena também incluir o treino de força. É essencial, principalmente para preservar massa muscular e força muscular e funcionalidade. Então, basicamente, o ensinamento desse estudo é isso. Exercício físico, quando estruturado, acompanhado, é mais do que uma recomendação. É uma intervenção clínica relevante para pacientes com câncer. Talvez esse seja o ponto-chave desse estudo. Aqui no Treino Onco, nossa missão é justamente traduzir esse tipo de evidência em prática, responsabilidade, sem sensacionalismo e respeitando a individualidade do exercício.